Pois bem, minha gente, hoje nós vamos começar a falar sobre o dom de interpretação das línguas. É um dom que tem lá suas particularidades e que merece toda a nossa atenção. Então, muitas vezes, quando um grupo de carismáticos, né, está reunido, orando assim, ou cantando em línguas, a gente vê que aquilo ali é uma maneira harmoniosa, né, alegre, pela presença de Deus, né, num determinado local que estiver fazendo essa reunião. Então, nesse momento que está esse louvor e tudo, pode ocorrer uma profecia. E essa profecia ela pode ser orada, pode ser falada ou pode ser cantada, certo? Então, durante a oração ou o canto, né? Tudo isso em línguas, estou falando em línguas, né? Ou mesmo no silêncio que se segue, uma voz ali se destaca das demais. É como você está ali orando em língua, várias pessoas orando em língua, aí de repente uma pessoa num tom mais elevado de oração ou de canto, ela se destaca, né? E aí começa e ali naquele momento todo mundo começa a silenciar. Ali está acontecendo uma profecia. Ali está acontecendo uma profecia. Então, aquele que tem o dom de interpretar essa profecia em línguas, ele logo imediatamente, quando a pessoa que está profetizando para, ela já está interpretando. Interpretando para quem? Para ele? Não. Interpretando para todos os que estão participando daquela reunião. Porque naquele momento ocorreu uma mensagem de Deus para aquela turma que está ali. Tá certo? Para aquela turma que está ali. Então, é um dom especialíssimo. Porque é preciso que alguém interprete. Né? Porque senão fica uma coisa à toa. Assim, mais vamos dizer assim, com perdão da palavra, mais um barulho. Certo? Então, outras vezes, as pessoas se calam porque sentem que o Espírito Santo está agindo, né? Dando uma profecia em línguas. Então, quando isso ocorre, é necessário fazer-se um silêncio para saber o que é que foi dito. Então, quem tem esse dom da interpretação, a começar logo, né, do coordenador daquela reunião, né, ele já comunica a Assembleia. Comunica a Assembleia em quê? Não em línguas, mas é claro que ele vai interpretar aquela mensagem na língua vernácula, no nosso caso, no português. Tá certo? Então pode ocorrer também uma interpretação indireta por meio de visualização. Visualização, recordação de versículos bíblicos ou fatos, né? E outras formas, tá bom? Assim como na profecia, o dom da interpretação das línguas ele pode ocorrer durante o ciclo carismático, né? O ciclo carismático é o quê? Louvor, silêncio, profecia, línguas, interpretação, né? E louvor a Deus de novo, tá? Então é importante saber que quem profetiza em línguas, certo? Ele não tem clareza daquilo que ele está profetizando, né? A pessoa é simplesmente usada pelo Espírito Santo. Pode ocorrer, por exemplo, que alguém decepcionado assim, com o fato de que no momento da profecia em línguas, né, ele estaria pensando noutra coisa que diferente daquilo do que foi interpretado. Vamos dizer assim, uma pessoa interpretou uma profecia em línguas e ele
imaginou que aquilo não era o que a pessoa interpretou, mas era outra coisa, certo? Que ele imaginou, né? Então ele está errado, tá bom? Especialmente quando essa interpretação tiver sido confirmada por outros irmãos. Então, largar esse negócio de ciúmes, tá? É importante a gente entender que a natureza temporal, importante também, que a natureza temporal do dom de línguas sugere que o dom de interpretação de línguas também era de natureza temporal. Certo? Se o dom de falar em línguas estivesse ativo, né, na igreja hoje, ele seria efetuado conforme as Escrituras. Seria uma linguagem verdadeira e inteligível. Né? O próprio Paulo disse assim, há no mundo grande quantidade de línguas e todas são compreensíveis. 1 Coríntios 14, 10. Então seria com o propósito de comunicar a palavra de Deus para uma pessoa de outra língua. E seria assim, feito com dignidade e feito com ordem, porque Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Certo? Isso aí a gente vê na primeira carta de Coríntios, no capítulo 14. Vamos esclarecer um pouco daquele que aconteceu lá no dia de Pentecostes, certo? Então, naquele dia de Pentecostes, o que se viu foi um caso assim de audição e não de interpretação. É bom que a gente diga isso, né? O que de fato assim não houve a interpretação, porque cada um ouvindo na sua própria língua, tá certo? Além disso, esse fenômeno ali que ocorreu no dia de Pentecostes não se tratava de línguas estranhas, assim, desconhecidas, misteriosas, né? Mas das línguas a dos discípulos, né? Como a gente lê no versículo 9 ao 11, mas que eram línguas existentes, tá? Eram línguas compreensíveis, tá? Então ali, se fosse o caso, seria uma tradução e não uma interpretação. Então naquela ocasião, sequer se mencionou um intérprete, muito menos no tom de interpretar, justamente por causa disso que eu estou falando, né? Porque na audição ele já estava compreendendo aquilo que estava sendo dito. E se houvesse algum ali que não tivesse compreendido, ele haveria uma tradução, não uma interpretação. Porque eles estavam falando em línguas existentes. Então dizem alguns estudiosos que no grego existem duas palavras que se aplicariam para novas línguas. Uma dessas palavras é neos e a outra palavra é kainos. Esse neos quer dizer o que não existia e por isso era desconhecido. Tá? Já o kainos significa o que existia, mas não era conhecido. Né? Por isso, desconhecido até então por aquele que falou. Eu vou colocar isso aí na tela para você compreender bem. Né? Eu estou fazendo esse pequeno parênteses aí, porque se alguém perguntar, mas naquele dia não se falou de intérprete, então não falou por conta disso que eu estou falando aí, viu? Porque não havia necessidade de intérprete, tá? Eles estavam, quando você diz assim, profetizar em línguas, é claro que profetização em língua, não estou profetizando em português, ou em inglês, ou em espanhol, não, em línguas, na linguagem, como se diz a linguagem dos anjos, né? Cadê, meu irmão? Vamos falar um pouco agora da história, né? Essa história, assim, do dom de línguas. Paulo, Coríntios e o dom de línguas, tá bom? Então, o dom de línguas era, assim, a habilidade sobrenatural de falar uma língua estranha em que o pregador não tinha aprendido. Então, nós vemos esse dom sendo usado, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do 4 ao 12, certo? Que a gente falou agora há pouco. Então, quando os judeus em Jerusalém ouviram o evangelho pregado, uma grande variedade de idiomas, né?
E aí eu vou até colocar o texto aqui para você compreender bem. Atos 2, do 4 ao 12. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como, então, todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Macedônia, a Judéia, a Capadócia, Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossa própria língua as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar, e perguntavam-se uns aos outros: que significam essas coisas? A falta da prévia compreensão de uma língua é o que distingue o dom espiritual do dom natural. De ser capaz, assim, de entender e falar uma variedade de idiomas. O intérprete de línguas ouviria o que profetizava em língua e, em seguida, comunicaria tal mensagem a qualquer pessoa presente que não entendesse o idioma. Pois bem, o objetivo era que todos entendessem e se beneficiassem, né, da verdade que estava sendo falada. Então, Paulo, segundo ele diz que, conforme as línguas descritas em Atos dos Apóstolos, o dom de línguas tinha o objetivo de comunicar a mensagem de Deus diretamente para outra pessoa em sua língua nativa. É o que aconteceu lá em Pentecostes. É claro, meu amigo, que se os presentes não pudessem compreender aquela língua falada, as línguas seriam inúteis, né? E foi isso que fez o interpretador de línguas necessário. Tá? O objetivo era a edificação da igreja. Isso é o que a gente vê em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículos 5 a 12. Certo? Mas o que acontecia em Corinto? Um dos problemas da igreja de Corinto era que os que falavam em línguas falavam numa reunião. Ou seja, eles estavam exercendo o dom de línguas sem intérprete, sem ninguém presente que falasse tal idioma. Certo? Então, o resultado foi que o que falava em língua, né, comandava a atenção, mas suas palavras eram sem sentido. Né? Pois ninguém entendia nada que estava se passando. É que adianta eu estar na reunião com vários irmãos aqui na família Senar, com qualquer reunião carismática, e eu ficar falando lá em alemão, passo meia hora falando em alemão bonito, né? Todo mundo se admira. Chegar no fim da reunião, eles vão dizer assim: sim, e aí, o que você falou mesmo? Então, é a mesma coisa de línguas. É preciso que alguém interprete. Certo? É preciso que alguém interprete. Deu para entender. Né? Paulo pedia que todo o uso da língua na igreja fosse interpretado. Certo? Quando diz assim, língua, o dom de línguas não é o dom de falar, o dom da oratória, não, é o dom de língua, a linguagem dos anjos, certo? Pois bem, Paulo diz também em 1 Coríntios, né, no capítulo 14, versículo 19, mas prefiro falar na Assembleia 5 palavras que compreendo para instruir também a outros, a falar 10.000 palavras em línguas. Por quê? Se não tiver intérprete, tem que jogar fora. Tá? Então não havia nenhum benefício para outros membros da igreja em ouvir algo assim que eles não podiam entender. Então, exercitar o dom de língua na igreja apenas por uma questão de mostrar a todos que você tem um dom, soa mais como vaidade e inutilidade. Né? Então Paulo
disse a eles todos os coríntios que os que profetizassem línguas quisessem falar numa reunião. Então, um intérprete espiritualmente talentoso também deveria estar presente. Paulo mesmo disse ainda, né? Se não houver intérprete, fiquem calados na reunião e falem consigo mesmos e com Deus. 1 Coríntios 14, 28, né? Então, vamos falar aqui do conceito desse dom da interpretação. O dom da interpretação é a faculdade de algumas pessoas de perceber o sentido da oração ou da profecia em línguas. Então não vamos confundir interpretação com tradução, ou então uma versão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Interpretar é você estar ouvindo uma coisa que para a maioria é desconhecida mesmo, e aí você interpreta para aquelas pessoas que não têm conhecimento. E tradução é você ir em uma língua que é conhecida. Por exemplo, eu estou ouvindo inglês e posso traduzir para os meus irmãos que só falam português. É uma tradução, é diferente de línguas, tá? Línguas é uma língua, é uma coisa que um vocabulário que não existe, tá? Então, voltando aqui, no caso da tradução ou da versão, o tradutor entende cada palavra falada ou escrita, entende naturalmente, né? É por isso que ele, utilizando assim as palavras de um idioma conhecido, ele reescreve esse texto numa outra língua também conhecida. A tradução é a substituição de palavras, né? Substituição de palavras, de termos ou períodos de uma língua pelos de outra língua, tá? Então, na tradução, portanto, ocorre o entendimento de uma segunda língua para a língua que queremos entender. É o caso que eu estou falando. Traduzir do inglês para o português, certo? Ou se você estiver falando para alguns alemães aí, você está traduzindo do português para o alemão, para que eles entendam, porque senão não vão entender nada, só vão ficar ali ouvindo aí feito beijo, tá? Então, na interpretação, não se entende o que foi dito ou orado, mas o Espírito fala nele o que ouviu do outro, certo? O dom da interpretação é um impulso através de uma unção espiritual. Engraçado, né? O dom da interpretação é o impulso através de uma unção espiritual, no qual uma pessoa capta o sentido de uma mensagem e comunica esse sentido, tornando assim compreensível aos outros membros da comunidade. Tanto falar, o orar, o cantar, só se torna uma mensagem profética se houver a interpretação. Né? Então, a interpretação é uma profecia motivada e antecedida pelo dom de línguas. Vamos pegar um textozinho de 1 Coríntios, eu vou colocar no capítulo 14 e vou colocar os versículos aí na tela, tá? Diz o seguinte: aquele que fala em línguas não fala aos homens senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este o interprete, para que a Assembleia receba edificação. Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Vamos falar do exercício, né, do dom dessa interpretação. Então, o exercício do dom da interpretação de línguas, das línguas, né, segue os mesmos princípios que o dos dons da profecia. Então, como no dom de línguas, a interpretação ela pode ser pessoal, ou seja, para o próprio intérprete, ou comunitária, né, quando ela é dirigida para a comunidade que está ouvindo aquela interpretação. Ou seja,
de forma pessoal ou comunitária, a interpretação ela ocorre após a proclamação da mensagem em línguas, tá certo? Então a mensagem em língua, ela pode ter uma duração longa ou então uma duração breve, certo? Quem recebe o dom da interpretação percebe que as palavras lhe vêm à mente assim de forma abundante, né? E ele ou ela deve proclamar o que o Senhor lhe inspirar. Ela não tem que entender nada não, ela tem que falar aquilo que o Senhor está inspirando, o Espírito Santo está inspirando ela a interpretar. Então, assim como há uma unção para profetizar, a mensagem em língua também é precedida por uma unção, certo? Então, o intérprete recebe um impulso interior para essa interpretação. Aliás, a unção do Espírito Santo caracteriza, né, o exercício dos dons. Aquele que recebe esse dom percebe que as palavras lhe vêm à mente de uma forma bem clara, né? E em qualquer caso, a interpretação dada deve ser bem clara e concisa, certo? E também ela deve ser anotada por um cérebro que estiver participando ali da reunião do mundo, tá? Então, como nós já dissemos, meu jeito, pode ocorrer mais de um interpretador. Um sujeito lá fez a profecia, então ali o coordenador pode estar interpretando para outras pessoas. Então o primeiro fala qual foi a interpretação e os outros ali eles confirmam por isso, tá? Então interpretar é descobrir o sentido do que está sendo dito, né? É reproduzir o pensamento de Deus e tornar bem claro o sentido da mensagem. Normalmente, nós vemos uma interpretação quando depois de um momento de intensa oração em línguas, né? Isso aí nós já falamos. Então faz um profundo silêncio aí e tal, aí vai se criando um ambiente de expectativa para que o Senhor fale, né? E Ele vai falar. Então, sob um silêncio intenso, pode ocorrer de uma pessoa começar a falar em línguas, né, de forma bem vigorosa, como eu já falei. Então, todos param para escutar. E depois que essa pessoa parou a profecia em línguas, é que entra a segunda parte, que é a interpretação. Isso é para quem já tem um pouquinho de caminhada, né? Tá bom? Deus não pode falar conosco diretamente em português. Algumas pessoas perguntam, algumas pessoas têm, né, não tem paciência. Quantas vezes já não me perguntaram? Deus não pode fazer essa profecia mesmo, usar as pessoas para fazer uma profecia em português mesmo, sem necessidade do dom de línguas? O bispo Dom João Evangelista Martins Terra, ele procura responder essa questão assim. Ele escreveu, né? Falar em línguas numa assembleia cultural cria uma atmosfera de audição interior e uma expectação atenta da palavra do Senhor. Este dom alerta os que profetizam no grupo, a fim de estarem mais preparados para receber uma inspiração sobre o que o Senhor quer comunicar ao grupo, né? E coloca também um grupo inteiro alerta para escutar o que se vai dizer. Então, essa interpretação não é uma tradução, mas um carisma diferente que não acontece na oração particular. Mas só quando o Espírito suscita alguém a falar em língua na Assembleia, enquanto todos os outros guardam silêncio, preparando o clima para a intervenção do carisma profético que interpreta exortando, ou consolando, ou corrigindo. A verdade é que Deus tanto pode que faz isso aí constantemente. É o caso da comunicação através do dom da profecia, na língua vernácula. Quantas e quantas vezes, né? Mas é bom a gente saber que esses dons são operados pela fé. E é pela fé que acreditamos que nesse dom específico, Deus nos comunica algo sem a interferência das pessoas que estão ali presentes, né?
seja para acrescentar, seja para suprimir o teor de sua mensagem, ou até para explicá-la, né? Então, por isso é que Deus às vezes usa a profecia em línguas. Então, após receber uma ou mais mensagens em línguas com interpretação, o procedimento do coordenador daquela reunião, né, deve ser, como após a profecia, deixar algum tempo para o louvor e a resposta ao Senhor, conforme justamente o teor da mensagem. E quando o Senhor fala que por meio da interpretação de língua, quer por profecia, quer por meio de interpretação de língua, quer por profecia, a sua palavra sempre traz frutos poderosos, né, para todos. Uma vez interpretada, gente, a manifestação das línguas tem todas as utilidades da profecia. E que utilidades são essas? Edificar, exortar, consolar. Aqui vem 1 Coríntios 14, 3. Então, acrescentemos também que as mensagens em línguas servem como sinal para os infiéis e não para os fiéis. Tá? Olha, eu vou repetir. As mensagens em línguas servem como sinal para os infiéis e não para os fiéis. Ao contrário da profecia, né, na língua vernácula, que serve como sinal para os fiéis e não para os infiéis. Aí depois a gente lê, você vai ler em casa direitinho, em 1 Coríntios 14, 22. Algumas pessoas perguntam como é que às vezes um irmão fala longamente em línguas, né, e outro irmão dá uma interpretação bem pequenininha, né, com pouco tempo. Né? Então, é porque a interpretação é simplesmente revelar sobrenaturalmente, pelo Espírito Santo, o significado daquilo que foi dito em línguas. Você não tem necessariamente, a pessoa passou 1 minuto fazendo uma profecia em línguas, que a interpretação deva durar 1 minuto. Não, ela pode durar 10 segundos. Não tem ligação de uma coisa com outra, não. Certo? Vamos dizer assim, é porque, explicando bem mais, né? É porque a interpretação é simplesmente revelar sobrenaturalmente pelo Espírito Santo o significado daquilo que foi dito em língua. E a interpretação talvez não requeira tantas palavras quanto a mensagem original. Alguém poderá dar uma expressão vocal breve em línguas, né? Mas a interpretação poderá ser prolongada, ou seja, o contrário. Na profecia em línguas foi bem curtinha, 10 segundos. E na interpretação pode levar 30 segundos, 1 minuto. Então não tem muita ligação de uma coisa com outra, não. Está envolvido o mesmo princípio da clareza, né? Pode levar mais tempo para dar uma interpretação, para revelar claramente o significado da mensagem. Se quem está interpretando as línguas é o mesmo que está sendo usado na profecia, pode terminar a interpretação e passar a profecia. Tá? Então a maioria dos que são alertas no Espírito Santo reconhece a diferença, né? Porque no mesmo instante em que uma pessoa pronuncia uma profecia, as suas palavras assumem mais autoridade, né? E uma maior unção. A profecia tem mais inspiração e isso é uma grande bênção. Tá certo? Olha, meus irmãos, nós terminamos aqui esse primeiro vídeo. Esse dom de interpretação nós vamos colocar em 2 vídeos, certo? Para que a gente tenha uma visão melhor. Eu sei que para pessoas que estão vendo isso aqui pela primeira vez é muito, mas é só entender o nome de línguas e depois entender a questão da profecia, que você já deve ter visto os vídeos, para você entender também a interpretação das línguas, certo? Interpretação da língua, ou seja, daquilo que é profetizado em línguas, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar mais do acolhimento da interpretação e de outras coisas, ok? Shalom.